Beleza. Agora sim, né? Bom, então vamos Peraí, então. só um Um minutinho. minutinho? Ah, que eu achei que já estava gravando ali no REC ali. Ele vai aparecer em cima para você gravando. Ah, tá, entendi. Gravando. Então tá. Bom, entrou o Daniel também. Seja bem-vindo, Daniel. Estamos iniciando agora. Vamos então levar o nosso pensamento a Deus, até Jesus, rogando o Senhor que nos abençoe, que nos ampare, que possamos sintonizar com a espiritualidade amiga, para que possamos compreender, se aprofundar naquilo que será visto, estudado hoje, termos a inspiração necessária. E que a paz, nosso amado Mestre, envolva nossos corações, nossas almas. Muito obrigado, meu Pai, pela bendita oportunidade, e que teu amor resplandeça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Então tá, meus Daniel, seja queridos. bem-vindo. Daniel Daniel, seja bem-vindo aí, né? Um é um prazer. amor de pessoa, tem muito interesse, quer aprender, tem sede de aprendizagem. Que Muito bom, que bom, bom. né? Adorei, Precisamos viu? de gente assim, né? Com essa disposição aí É, de aprender, né? adorei. Isso, seja bem-vindo, meu amor. Então, seja bem-vindo, Daniel. É, Antes da gente entrar, vou só fazer uma retrospectiva rápida do que a gente viu semana passada, né? Claro que não vou me aprofundar igual a semana passada, mas só para a gente contextualizar e poder dar prosseguimento, né? Então, basicamente, nós temos dando a síndrome do pânico, né? E no encontro passado, nós começamos a discutir a respeito de qual seria a melhor forma da gente lidar com a síndrome do pânico, né? Primeiro nós discutimos, né, o que seria a síndrome do pânico. Eu vou até passar um vídeo nas palavras do próprio Delfino Mendes, né, que ele tem um canal no YouTube, né? E aí a gente viu que, na verdade, o pânico é a resposta que a gente dá a algo que vem para nos curar, né? Que o Delfino chama de crise de interiorização, né? Então, esses sentimentos, essas sensações que a gente sente, né? Quando a gente está tendo essa crise de interiorização, né? São uma forma que o nosso espírito encontra de trabalhar as nossas próprias dificuldades, né? Então, uma pessoa que é muito racional, por exemplo, ela vai ter um excesso de emoções, né? Para poder contrabalancear isso aí e aprender a gerenciar isso aí na sua vida. Uma pessoa que merece muitos vícios, ou então que consome muita notícia negativa ou coisas viciosas, né? Coisas que vão enchendo a nossa casa mental, vamos dizer assim, de lixo, né? De porcarias, né? Que não de cunho negativo, né? Há essa crise de interiorização que, dependendo da nossa atitude em relação a ela, passa a ser síndrome do pânico, né? Porque a sensação vem. Agora, se eu me desesperar, se eu quiser me libertar daquilo a todo instante, aí vira síndrome do pânico. Agora, se eu aceitar, se eu tiver uma outra postura em relação a esse fenômeno, aí eu não tenho a síndrome do pânico, embora a crise de interiorização continue. Então, a gente vai ver isso com detalhe. Começamos a ver isso no nosso encontro passado e a gente vai dar prosseguimento. É isso, né? Eu até elaborei uns cards, né? Algumas coisas aí para ficar bem esquematizado a ideia principal do Delfino. Antes de eu projetar o livro, falar das 4 palavras-chave, né? Das diferentes tipos de abordagem que a gente pode ter em relação à síndrome do pânico, eu vou passar 2 vídeos rápidos, né, do YouTube, do próprio Delfino Mendes. Tá falando para o Daniel, né, a Jéssica também. Delfino Mendes é um psicólogo, né, psicoterapeuta na cidade de São Paulo, que toda década já a questão da síndrome do pânico, uma pessoa extremamente generosa, disponibilizou o livro dele
gratuitamente em PDF, né? Então, realmente, é uma pessoa muito do bem, né? E ele tem um trabalho de muitas décadas, né, de auxiliar as pessoas a um entendimento profundo, espiritualmente falando, da questão da síndrome do pânico, né? E aí deixa claro, né, embora, obviamente, não é nosso intuito aqui, né, dizer que uma pessoa deve ou não tomar remédio, né? Obviamente, não temos credenciais para tanto, mas pela terapêutica dele, né, e eu sou testemunha viva disso, né, porque isso aconteceu comigo, inclusive, né, e com tantos outros depoimentos que eu até mostrei na semana passada no site dele e tal. Muita gente, mas muita gente mesmo se curando sem uso de medicamento algum, né, sem nada que tenha efeito colateral ou qualquer outra coisa do tipo, né, simplesmente pelo correto entendimento, né, e também pela correta atitude em relação a todo esse processo que acontece com a gente, né. Então é isso que a gente vai se aprofundar hoje, né. Eu vou já aqui compartilhar o primeiro vídeo do Dr. Delfino, que ele vai explicar, na visão dele, né, o que seria a síndrome do pânico. Só fazer um comentário, né, para o Daniel que está chegando agora, não sei se é a Jéssica. Claro, O claro. grupo, inclusive hoje nós estamos em menor elementos, né, que alguns não puderam participar, mas nós somos em poucos mesmo. Nós estudamos a doença, sabe, para depois como tratar a doença. Então, agora, nesse primeiro momento, nós estamos estudando o que é a síndrome do pânico. O Neto deu a experiência que ele, né, vivenciava isso. E então, quer dizer, às vezes, que nem o Daniel que vê, mas não vai tratar? Não vai ter passe para isso? Não, nós estamos estudando primeiro o que a gente tem que entender a doença para depois trabalhar com ela, tá? Exato. É só isso que eu queria falar para quem Não, está chegando. perfeito, é exatamente isso, né? Nós fizemos isso já com inúmeras doenças, viu, Daniel? Inclusive algumas de cunho neurodegenerativo, né? Doenças bastante complexas ali, né? Alzheimer, Parkinson, né? Esclerose lateral amiotrófica, né? Então, assim, esses vídeos já estão no nosso canal do YouTube, né? Ficam registrados, né? Então, a gente sempre parte do pressuposto de que realmente nós precisamos entender a doença para depois aplicar o protocolo. Por quê? Porque muitas das vezes, ou muitas vezes não, todas as vezes, né, que a gente se utiliza de um protocolo, né, a gente precisa entender a causa da doença, porque nós demos comandos mentais, atuamos em órgãos, em glândula, de chakras específico daquela doença. Então a gente precisa entender, inclusive, com uma certa profundidade, né? Inclusive níveis biológicos, anatômicos e tal. No caso da síndrome do pânico em si, nem é tão complexo assim, em termos igual essas doenças neurodegenerativas, por exemplo, né? Eu acho que vale a pena mais a gente ter um foco maior mesmo nesse entendimento espiritual da doença, né? Para depois a gente poder atuar na questão do protocolo em si, né? Até porque o protocolo da síndrome do pânico ele é bem semelhante ao protocolo da depressão, né? Então a gente não entra tanto, igual, por exemplo, no Alzheimer ou no Parkinson, na doença mesmo, que dá comandos mentais para dissolver tais proteínas, ou para estimular tal glândula, ou isso, estimular a produção disso, daquilo, né? Nós não chegamos a entrar nesse mérito, até porque a depressão e a síndrome do pânico, né, embora obviamente tenham manifestações biológicas, né, claro, a causa mesmo está no espírito, né, então a gente precisa entender principalmente, né, na sua origem mesmo, né, que é no espírito, né, e como que ela se processa. Que, Quer por falar mais alguma exemplo, coisa? o Pode falar. Alzheimer, a gente estudou o cérebro, vamos falar assim, sem a doença, depois o cérebro com a doença, depois como tratar, quais são os movimentos, como que é o passe para isso, tá? Só para ele entender Sim, essa sim, sequência, claro. né? Aí, por exemplo, só para você dar mais um.
um adicional, né? Por exemplo, Alzheimer, né? Tem lá acúmulo de proteínas beta-amiloide. Então, em algum momento no concentrado, a gente vai dar um comando mental para que essas proteínas beta-amiloides, né, que pela ciência é uma das causas do Alzheimer, sejam dissolvidas. É, então, em algumas doenças a gente entra a fundo mesmo na fisiologia, né? No caso do pânico, né, e da depressão, nós não precisaremos entrar tanto, até porque são doenças sui generis, no sentido de são doenças, mas na verdade são mais efeitos, né? Vamos dizer assim. Claro que na questão da depressão tem a questão lá dos neurotransmissores, dos receptores, na sinapse que são comprometidos, a gente vai ver isso oportunamente, né? Na questão da síndrome do pânico também, tem descarga de adrenalina, né? Descarga de alguns hormônios, obviamente, mas não chega a ser uma doença como um câncer, né? Ou como mesmo uma doença neurodegenerativa de fato, né? É algo assim muito com forte componente psíquico, né? Espiritual, né? Então, claro, né? A gente precisa tratar as causas orgânicas, obviamente que elas existem, né? Os efeitos principalmente, mas tem um componente espiritual muito acentuado, né? Então, por isso que a gente, nesse encontro, né, talvez até no próximo, a gente vai dar um foco maior nessa questão espiritual. Bom, então vamos compartilhar aqui o vídeo aqui com vocês, tá? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí. É uma guia, né? O que é a síndrome de pânico? Ah, exato. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu expandir aqui. Tá perfeito. Vamos dar início aqui, então. O que é a síndrome do pânico? Qual delas? Como assim, qual delas? Sim, são duas. Uma é aquela que você conhece. E outra é a verdadeira síndrome do pânico. Aquela que você conhece é aquela que todos conhecem, da qual se considera que a crise, assim chamada crise de pânico, é a doença, que deve ser reprimida. Portanto, esse é o tratamento, esse é o propósito dos tratamentos que se faz. Quase totalidade deles tem a crise como alvo de repressão, porque as pessoas querem se livrar do pesadelo, do sofrimento, que é a crise, e da possibilidade de que ela aconteça, que faz parte do pesadelo. Pois é, essa é a síndrome do pânico que você conhece. Mas agora eu vou lhe apresentar a verdadeira síndrome do pânico. Eu sou Luiz Delfino Mendes. Eu sou reconhecido como um especialista em síndrome do pânico, desde a publicação do livro Vencendo o Pânico Sem Drogas, há mais de 16 anos, cuja leitura produz efeito terapêutico. Não sou eu quem o digo, são pessoas que espontaneamente relatam, e uma boa coleção desses relatos você encontra em delfinomendes.com.br/relatos. O que você encontra lá é leitura terapêutica. Vale a pena uma visita. A síndrome do pânico verdadeira é aquela da qual o tratamento que reprime a crise é parte integrante. Pois é, o tratamento é parte da doença. Porque a repressão da crise é a própria causa da doença. Por quê? Porque a crise é não a doença, exatamente o contrário. Ela é o processo de cura. E quando você reprime esse processo de cura, que é a crise, você impede
que a doença se cure. Porque a doença é a crença de que a crise é a doença. Essa crença é equivocada. A verdade é que a crise é a cura. E quando você reprime a crise, você está reprimindo a cura. E é por isso que a síndrome do pânico não tem cura. Porque a síndrome do pânico, aquela que você conhece, aquela que você trata, é aquela que não tem crise. Por isso que ela não tem cura. Por isso que você, possivelmente, estará há 40 anos se drogando. E ao contrário dela melhorar, ela piora. Drogas mais fortes, novas drogas, uma verdadeira ciranda. Dali a pouco você já está tomando novamente aquelas drogas que você tomava há anos atrás, porque você também troca de psiquiatra. E nada resolve. Porque toda a orientação do tratamento está voltada para o propósito da repressão, da cura, que é a crise. Essa é a verdadeira síndrome do pânico. Não aquela que você conhece, porque o seu conceito, que é o conceito normal dessa doença, é um completo equívoco. Não está apenas errado, está exatamente invertido. De tal modo que para curar a síndrome do pânico, você precisa antes curar o seu conceito de síndrome do pânico. A mudança nesse conceito é o primeiro passo da terapia. Uma terapia que liberta do controle indefinido, eterno, e que afinal possibilita a cura verdadeira, definitiva. Você não precisa acreditar no que eu lhe digo. Faça uma visita. delfinomendes.com.br/relatos. Seja bem crítico. Duvide. Siga lendo cada um deles. Põe à prova o seu ceticismo. Bom, gente, aqui nós vimos aqui o primeiro vídeo, né? E é interessante que ele fala assim, que a doença é a crença, olha só o que ele fala, que é bem interessante, a crença de que esse processo é uma doença. Você consegue entender a sutileza disso? Que a doença é a crença de que você está doente. É por isso que ele fala que o processo é invertido. Né? Porque a pessoa tem a crise de interiorização, né? E aí ela não entende que essa crise é algo que ela está curando. Aí ela se desespera. Aí vem o pânico, vem a qualificadora pânico. Porque nós podemos ter a crise de interiorização sem pânico. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Tem coisas diferentes. Nós podemos ter crise de interiorização com pânico, ou seja, quando a pessoa quer reprimir a própria cura, porque a crise de interiorização ela é a cura, ou nós podemos ter simplesmente a crise de interiorização sem o pânico, ou seja, se permitir. Mas de que forma a gente vai fazer isso? Nós vamos discutir agora. Primeiro das 4 palavras-chave, né? Vou apresentar um outro vídeo que o Delfino vai dar uma complementada com isso. Mas já adiantando, nós temos basicamente 2 abordagens que ele fala no livro, né? A abordagem da cabeça
e a abordagem do coração. A abordagem da cabeça, normalmente, é a que os médicos dizem para os pacientes, é que as pessoas têm, de querer racionalizar tudo, querer reprimir, de querer... É o que vai mantendo a doença, vai fazendo a manutenção da doença, e é por isso que o Delfino fala que esses remédios nunca curam. Eles querem reprimir a crise. Eles não permitem que esse processo atue no nosso espírito de modo a nos curar. A nos curar do quê? De nossas próprias mazelas. Se eu, por exemplo, eu consumo muita energia, muito noticiário ruim, muita notícia pessimista, muita cena de violência, filmes de terror, sangue, violência, muita pornografia. Enfim, se eu entupo a minha casa mental de um monte de porcaria, o meu espírito, uma hora que ele vai querer, jogar isso para fora. E aí vem a crise de interiorização. Se eu me desespero, vem o pânico. Aí eu acho que eu vou morrer. Mas ninguém morre de síndrome do pânico. Porque na maioria das vezes é uma descarga de adrenalina forte, vem taquicardia, vem falta de ar, vem tontura, cada pessoa vai ter um sintoma específico. Então é bem interessante a gente poder ter esse entendimento, né? Eu vou passar aqui o outro vídeo agora. Acho que vai ficar um pouco mais claro nessa questão. Com sabedoria, a escolher os melhores pensamentos para responder às sensações, para interpretar as sensações. Essa escolha vem do coração. Essa é a nossa prática. Porque é no coração que a gente tem a melhor direção para fazer as melhores escolhas. As maiores virtudes vêm desse centro, do verdadeiro centro da nossa consciência. E quando a gente começa a entrar nessa conexão com o melhor de nós, colocar a nossa consciência no centro, então a consequência disso no plano psicológico é imensa, é profunda, é revolucionária, transformadora. E essa transformação, que é cura, ela leva também à mudança de comportamentos, à mudança de hábitos. Por quê? Quando você começa a viver de coração, se identificar com o sentir, viver no presente, responder com amor às circunstâncias, a consequência disso é que você fica mais consciente. E o que é consciência? Consciência é amor. A nossa natureza é amor. Então, quando você começa a tomar consciência, você começa a ser mais e melhor aquilo que você é, que é amor. Desde muitos anos, lá publicado no livro, 20 anos atrás, eu já me refiro à consciência como amor, ou amor tracinho consciência. Amor consciência é uma coisa só. É sinônimo. Amor é sinônimo de consciência. Então, tomar consciência de si é ser cada vez mais, cada vez melhor aquilo que você é, que é amor. Então, você sendo amor maior, numa proporção maior, mais presente, mais intenso, que é você mesmo se apresentando, você faz melhores escolhas em outras áreas também.
Por exemplo, na sua alimentação, nos cuidados com o seu corpo. A sua relação com a sua vida, com o seu corpo, com o seu ambiente, ela melhora porque você se torna mais amor. Para você se curar da síndrome do pânico, você precisa cavar essa mina, romper essa casca de ego para chegar nessa fonte, que é amor, que é o que você é. Mas uma vez que você se conecta com essa fonte, descobre essa mina, a mina do tesouro que está lá no teu coração. Uma vez que você se conecta, esse amor te serve para escolher melhor em todas as outras áreas da sua vida. O amor de que você precisa para se curar da síndrome do pânico, sem ele não tem essa possibilidade. É o mesmo que vai continuar vigorando na sua vida, depois que você se curou da síndrome do pânico, te dando sabedoria para tudo o mais que te beneficie a si mesmo. Você vai se tratando com mais amor. O mesmo que você teve que descobrir lá no fundo para poder se curar da síndrome do pânico. A síndrome do pânico foi embora, acabou, passou. Mas o amor que você usou para curá-la, ele permanece. Porque é você. Então, nesse sentido, o que é que você usou para curar a síndrome do pânico? Você usou a si mesmo. Você se apresentou. Porque aquele que vivia, o panicoso, não era você. Era um impostor. Agora é você de verdade. Você teve que escolher entre o impostor e você de verdade, para se curar da síndrome do pânico. E aí você gostou dessa história de escolher. Pô, legal isso. Olha que dom maravilhoso de Deus. Então eu quero continuar escolhendo. Escolhendo com amor. O que é escolher com amor? É eu escolher. É você escolher de verdade. Você escolhe. E não uma entidade, uma criatura psíquica, um demônio panicoso. É você de verdade. Assumindo a responsabilidade pela sua vida. E essa responsabilidade te liberta. De novo, você pode escolher. E é por aí que você se cura. Você escolhe a sua cura. Você não depende de alguém, você não depende de uma droga, você não depende de coisa nenhuma do lado de fora para se curar. E não é verdade que o panicoso, que aquela entidade que vivia no lugar da pessoa, ele só fica esperando ajudas, ele só fica esperando a droga de nova geração e que as outras não funcionam, mas essa vai funcionar e é alguma coisa de fora. Mas ele não tem responsabilidade, então. Ele é um coitado, ele é uma vítima da síndrome do pânico. Ele é uma vítima, é um doente, ele é um paciente. Não, você não precisa entender nada, deixa aqui, toma esse remédio aqui e eu trato de você os próximos 30 anos. Não tem responsabilidade, não é ele que decide. Pois é, isso é a síndrome do pânico. Era o tempo em que você confiava no mundo, em que você confiava no de fora e não escolhia. E agora você escolhe. Hoje, o tema da nossa live é escolha. Não foi planejado. Bom, pessoal, então, assim, é claro, esse vídeo é apenas uma pincelada, né, de toda a ideia que está no livro, né, Vencendo o Pânico Sem Drogas, né.
Só contextualizando para o Daniel, né? O Dr. Delfino, dá para comprar esse livro pela internet, né? Eu até recomendo que compre, né? Porque, obviamente, é mais agradável de ler em livro físico, é mais fácil de emprestar para outras pessoas, etc. E tal. Mas ele disponibilizou, né? Gratuitamente aí na internet, né? PDF, né? Então, é só baixar, ou jogar no Google, né? Eu coloquei no nosso grupo, qualquer coisa, Cleide, você passa para eles aí, PDF, tá? E também o link, né? Compra na Amazon, né? Eu coloquei a semana passada, mas é só colocar lá Vencendo o Pânico Sem Drogas lá na Amazon, por exemplo, que já aparece. Eu mandei no grupo, viu, Neto? Hum, ah, Eu tá. pedi também para meu filho comprar para mim, Sim. que eu gosto Ah. de ver livro, né? Eu prefiro também. Mania, né? Talvez os Sim. jovens já estão acostumados, né? Mas é mania. Não, é que a praticidade de você ter um livro é que é mais fácil você emprestar, entendeu? É mais fácil, a pessoa não precisa estar Não, conectada à internet, né? Não. eu anoto, eu faço É, observação, eu vou não. rabiscando, se inscrevendo no livro, tá? Mas É um eu já preço coloquei, normal de viu? livro, né? 50, R$ 60 aí você compra, né? Não é Eu acho que está em nada. torno de 70. 70? Subiu? 69. Vamos falar 70, tá? É, as coisas estão subindo um pouco, né? Mas, enfim, né? Eu acho que é um investimento muito relevante, né? Muito importante aí para ajudar, né? Não só a gente mesmo, mas a qualquer pessoa que venha a ter isso, né? É o maior presente, gente, que eles podem dar dessa pessoa, né? Porque sai, com certeza vai sair muito, mas muito mais barato qualquer consulta em psiquiatra e tomar um monte de medicação por anos e anos, né? Claro, ressaltando mais uma vez, tá? Nós não temos ingerência, não é propósito do nosso grupo dizer que a pessoa deve ou não tomar remédio. Óbvio que não, tá? Mas é importante que a gente conheça, né, essas maneiras alternativas de tratar, né? Até porque é o que o doutor Delfim deixou muito claro, né? O remédio, a pessoa que ela bota a esperança dela no remédio, ou no médico, né, ou nos dois, ela está botando toda a esperança dela, a expectativa dela no agente externo. Esse é o cerne de toda essa terapêutica que o doutor Delfim nos ensina. A cura está dentro da gente mesmo. A nossa postura. Quando meu corpo quiser, meu espírito, na verdade, quiser se limpar de algo, quiser fazer uma catarse, quiser fazer, que é o que acontece na síndrome do pânico, quando meu espírito querer deixar de forma clara para mim, olha, você está levando a sua vida de uma forma equivocada, você precisa se modificar. Será mesmo que é tomando um remédio para reprimir e continuando agindo da mesma forma? Aí eu tenho a síndrome do pânico, vou tomando remédio, vou reprimindo e continuo vendo as notícias negativas sistematicamente, continuo vendo os filmes de terror, continuo agindo de uma forma negativa, com pensamentos negativos, com atitudes negativas perante a vida, perante as pessoas. Será que essa é realmente a melhor conduta que nós, enquanto espíritos, precisamos tomar? Vocês entendem a profundidade do que o doutor Delfino nos fala? Ele nos coloca como protagonista da nossa própria cura, da nossa própria história. Tudo bem, existem casos graves, existem pessoas que realmente sentem a necessidade, ainda que por um tempo, de tomar remédio, não julguemos. Só que nem por isso a gente deve, agora estou condenado a tomar pelo resto da minha vida tal medicação. Eu abdico do meu potencial de ação contra não, a favor da minha própria evolução. E a minha cura, a minha esperança toda está numa substância química, no negócio que se eu sair na rua, bater a mão no bolso, por algum lapso qualquer, eu esqueci o remédio, eu tenho um ataque no meio da rua porque eu não tenho remédio no bolso.
que é um gatilho, porque isso aí funciona por meio de gatilho, porque se óbvio, se a minha esperança estava no remédio, eu olho, bato a mão no bolso, o remédio não está ali, pronto. Vem um ataque de pânico de maneira imediata. Será que nós somos tão pequenos assim? Ou será que a gente tem condições realmente de lidar? E aí a gente tem que se lembrar daquela velha máxima, né? Deus não nos coloca nenhum fardo ou nada que a gente não consiga realizar. O que nos falta muitas vezes? Orientação correta. E é isso que o Dr. Delfino nos traz. E gratuitamente. Olha essa coisa louvável. Muito raro pessoas fazerem isso. Muito raro. É realmente algo muito louvável da parte desse grande homem. Né? Então, agora eu vou compartilhar aqui umas imagens que eu que elaborei, né? Mas, obviamente, utilizando o trabalho dele, né? Claro. Algumas fotos aqui. Aí eu vou compartilhar também o vídeo, tá? O vídeo não, né? O livro, né? Perdão. O livro dele também. Já estava aberto aqui as imagens. Por que não está aparecendo aqui? Deixa eu ver, peraí. Também que eu dever. Eu acho que eu preciso, nesse caso, de segmentar em 2 aqui para poder aparecer. Acho que é isso. Acho que agora vai aparecer. Agora sim. Dividir a tela aqui. Talvez fique um pouco pequeno. Deixa eu ver como é que está o tamanho aqui. Posso tentar dar um zoom. Aí eu mexo aqui, ó. Então, ó, dentre muitas coisas que o Dr. Delfino fala nesse livro, ele fala o seguinte: a nossa forma da gente lidar com a doença do pânico temos a abordagem da cabeça e a abordagem do coração. Então, o que acontece? O que seria a abordagem da cabeça? Que é o que normalmente a gente aprende, que os médicos nos passam, né? E é o que é o senso comum, vamos dizer assim. A gente quer controlar a crise e sintomas, ou seja, vem aquela descarga de sintomas, ao invés de eu pensar, relaxar, refletir sobre as 4 palavras-chave que a gente vai ver na sequência, eu não faço isso. Eu quero que aquilo desapareça imediatamente na maior velocidade possível e com o mínimo de esforço. E aí o que as pessoas fazem? Tomam um remédio. Só que aí você está reprimindo, você não está curando. É uma coisa que você tem uma dor forte, você vai tomar um analgésico. De fato, você vai melhorar da dor. Mas a doença, entre aspas, continua ali. Daqui a pouco a dor volta de novo. Cada vez mais forte. E aí você precisa tomar remédio mais forte para a dor. É bem parecido. Então, pela abordagem da cabeça, a gente acredita que o corpo é simplesmente uma máquina. Ora, é o que a ciência diz. Quando você nega a existência de espírito, ora, então é tudo matéria, logo o corpo é uma máquina. A gente sabe que é equivocado. A impaciente não vê a hora que a crise termina. Claro, porque tem um entendimento de que aquilo é algo ruim, que aquilo é algo que você precisa se livrar o mais rápido possível. Óbvio que você não vê a hora que isso acaba. ênfase na racionalidade e no materialismo. Você racionaliza, você não busca
sentir, né? Você não busca ver as emoções, ver o que está por trás, nas entrelinhas. Não, você racionalizar, eu estou sentindo isso, eu preciso tomar o remédio para isso, tal, tal. E no materialismo, você desconsidera a existência do espírito, ou até tem, mas de uma forma muito superficial, rasa, né? Não faz a devida conexão, e acaba vivendo como se nós fôssemos simplesmente um amontoado de átomos. A não aceitação da crise de interiorização, ou seja, leva ao pânico. E isso gera síndrome do pânico. Predomínio de pensamentos controladores. Eu quero controlar o meu ego, né? Aquilo que, de certa forma, quer nos manter agindo da forma equivocada que nós sempre estivemos agindo, é a lei do mínimo esforço, a lei da inércia. Ora, se eu tenho o hábito de pensar só coisas negativas, é mais fácil que continuar pensando só coisas negativas, mudar o trabalho. Mudar, processo de mudança existe esforço. E às vezes, de uma forma, não vou falar leviana, né? Porque tem uma conotação negativa, mas de uma forma assim, insensata, né? Sem ponderar muito ponderação, a gente acha que a gente precisa se livrar daquilo. Então, essa abordagem da cabeça, que está aqui do lado esquerdo aqui da tabela, é o que normalmente as pessoas em geral vivem. E aí o remédio entra aqui para controlar, não para curar. O remédio não cura, o remédio controla. Controlar não é curar. Isso tem que ficar muito claro. Agora, o que o doutor Delfino nos ensina? Obviamente que a gente faz o doutor Delfino, mas, né, se a gente pensar em termos de espiritualidade, né, é muito mais do que a palavra dele apenas, tá? Ele simplesmente, pelo menos, é a pessoa que eu conheço que fez essa síntese da melhor forma, mas obviamente que aí transcende o trabalho dele. Abordagem do coração, ou seja, como quase tudo que a gente deveria ter. Aceita e se entrega à experiência do jeito que ela se apresenta, ou seja, se aquilo está me curando, não importa o tempo que dure a crise, não importa a intensidade, aquilo veio para me curar, eu aceito, eu amo, eu agradeço, eu sou grato por aquilo. Total mudança de paradigma, né? Ser grato pela crise de interiorização, ser grato pela taquicardia que eu estou sentindo, sim. A taquicardia, ou a falta de ar, é uma mera manifestação biológica. Vocês entendem? A causa não é a taquicardia é consequência. A taquicardia veio por causa da descarga de adrenalina, por exemplo. Mas o que levou essa descarga? Será que não é o espírito? Nós pedindo socorro para que a gente modifique as nossas atitudes? Olha só, entende o processo e se conecta com o eu interior. O Dr. Delfino falou. Viver no presente. Ixi, mas isso é difícil da gente fazer hoje em dia, né? Viver no presente. Existe até aquela frase famosa, né? Ou as pessoas vivem no excesso de passado, né? Seria depressão, né? Uma forma bem resumida, né? Bem simplória, obviamente.
ou excesso de futuro, que seria uma ansiedade generalizada. Só que nenhuma e nem outra são bons. A gente precisa o quê? Viver no presente, viver no agora. Tem até um livro muito famoso do Poder do Agora, muito bom livro. Comentei se compra, tem na Amazon também. A humanidade precisa urgentemente aprender a viver no presente. É fundamental que a gente faça isso. Porque é no presente que a gente consegue efetivamente atuar em favor de nós mesmos e dos outros. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em fazer uma meditação, por exemplo? Porque requer que a gente viva no presente. Vocês entendem como uma coisa vai juntando a outra? Olha lá, é paciente, pois sabe que a crise é um processo de cura. Levará o tempo que for necessário para isso, sem nenhum segundo a mais ou a menos. Deus não é sádico. Ele não coloca sofrimentos ou privações desnecessárias. Aliás, Deus não coloca privação para ninguém. Quem nos coloca somos nós mesmos. Mas a gente só passa por aquilo que é estritamente necessário à nossa própria evolução. Então, se eu estou tendo uma crise de interiorização, que eu estou há 15 minutos com falta de ar, assim seja. É melhor eu aprender a viver, é melhor eu entender na sua profundidade o que aquilo significa, consequentemente me curar. Eu não vou ficar com crise de interiorização, muito menos com síndrome do pânico, né, que é essa qualificadora negativa que nós não atribuímos a esse processo a vida inteira. Eu contei um pouco da minha história no nosso encontro passado. Eu particularmente, não estou querendo dizer que com toda pessoa necessariamente isso vai acontecer, tá? Mas eu não tomei nenhum remédio. Me curei. Então, esse processo, realmente, ele é poderoso. Tá? Se vocês entrarem no link que eu coloquei aqui no nosso chat aqui dos relatos, tá lá, tem centenas de relatos ali. E esse é apenas mais um. Olha só, ênfase nos sentimentos e na conexão com Deus. ênfase nos sentimentos. Olha, o que aquilo está me fazendo sentir? Não é ênfase no processo biológico que está acontecendo, na dor, na tontura, na taquicardia. Não, é ênfase no sentimento. O que aquilo representa para mim? ênfase na conexão com Deus. Mas as pessoas fazem menos ainda. Como que eu me conecto a Deus? Joana de Ângeles deixa muito claro no livro dela, quando a gente tem contato com a natureza, quando a gente consegue observar de maneira amorosa a criação divina, é uma forma de se conectar a Deus. Quando a gente auxilia uma pessoa, quando a gente auxilia um animal, uma planta, o nosso destino final é o amor a todas as criaturas, né? Não apenas ao homem, né? Como muita gente ainda, de uma forma até impensada, propaga. Amor a tudo. Toda a criação divina. Isso é se conectar com Deus. Porque Deus está em toda a criação. A aceitação do processo diminui drasticamente o sofrimento, resumindo-se ao estritamente necessário. Por quê? Porque se eu aceito o processo, eu me curo. Eu entendo.
E aí eu não prolongo esse sofrimento. Porque as pessoas sofrem tanto porque elas ficam prolongando, elas tomam remédio para fugir. E aí o negócio volta com mais força. Vocês imaginam o desespero do espírito. Isso é nível inconsciente, tá? Isso não tem consciência em vigília disso. Isso é nível inconsciente. Toda vez que vem a oportunidade de eu me curar, eu vou lá, tomo um remédio para massacrar. Para barrer para debaixo do tapete, para empurrar com a barriga, né? Colocar a sujeira debaixo do tapete, você está limpando a casa? Você está disfarçando? É a mesma coisa. O remédio você está... Você fica tomando remédio para controlar, a gente não tem que controlar nada. A gente tem que passar pelo processo, aprender com esse processo, consequentemente a cura vem. A gente não tem que controlar nada. Essa é a principal mudança de paradigma que a gente precisa ter. E, por fim, valorização de sentimentos libertadores. Ora, se eu entendo que isso está me curando, eu me liberto. Eu agradeço. Obrigado, Pai. Então, isso que o Delfino chama de abordagem da cabeça é o que os médicos, as pessoas, né, normalmente atribuem a essa questão. E a abordagem do coração é aquilo que a gente, o Delfino nos ensina, que é o que nós estamos discutindo aqui. Vou compartilhar uma outra imagem ainda. Agora, essa vai ser a respeito do... Não, deixa eu compartilhar o livro primeiro, já para vocês já terem a ideia do livro, né? Já fazer uma propaganda aqui também do livro. Peraí, deixa eu... Deixa eu colocar, tem que duplicar a tela aqui. Ó, então, esse livro aqui é o livro PDF, né? Gratuito ali. Então, aqui está a capa do livro, Vencendo Pânico Sem Drogas, está achado que liberta da síndrome do pânico. Tá? Tendo o livro ali, certo? É um livro não é tão extenso, não, né? Eu, particularmente, quando eu peguei e li, para mim foi tão terapêutico que eu li de uma vez só, teve 200 e poucas páginas. Mas em pouco dias aí você consegue ler tranquilamente, né? Não é nada muito... São palavras grandes, páginas pequenas, né? Não é um livro de... demora muito para ler, não. É uma leitura rápida. Então, aqui no final do livro, o Dr. Delfino nos ensina essa questão das 4 palavras-chave. Tá? Obviamente, tem toda uma discussão teórica em cima disso que o livro traz, né? E, claro, né, não é nosso intuito aqui substituir o livro. É apenas dar um aperitivo para que vocês entendam, né, de maneira simples, né, simplória, né, como que funciona o processo, mas nós, enquanto terapeutas, tá, enquanto auxiliadores de pessoas com essa questão, e a gente sabe que está muito comum, é quase que um dever a gente ler um livro desse, tá? Porque a gente vai ter muito mais assertividade, entendeu? Muito mais condições de ajudar realmente essas pessoas. Uma ajuda real, com custo zero. Ou, no máximo, o custo do próprio livro ali, entendeu? Mas em termos do que as pessoas normalmente gastam, não só de dinheiro, mas de energia, né? De saúde, de vida, né? O custo do livro em si acaba sendo quase que irrelevante, entendeu? Quase que zero. Né? Então, realmente vale a pena.
Mas, reforçando, né, tem um PDF gratuito aí para quem não quiser, não puder comprar, né, enfim, ou preferir ler online, né? Então, aí vai de cada um. Então, ó, nós temos a confiança, né, que é a primeira das 4 palavras para a cura. Confie nos motivos para confiar em você. E toda a serotonina necessária em cada instante surgirá. Desde dentro, na dose perfeita para refletir a sua força psicológica na fisiologia de seu cérebro. Olha só. Ele até fala aqui, ó, no grifeio, aceita mergulhar no infinito interior. Afinal, quem descobre que pode voar perde medo do abismo. Perfeito. Enfrentar a verdade é sofrido no início, enquanto demora a passar, torna-se magnífico na fase em que ela faz renascer. É um renascimento esse processo que a gente está passando. Você não é portador de uma doença cerebral, tal como passou a crer. Isso não é uma doença. Você consegue entender isso? É uma total mudança de paradigma isso. Tem que entender que isso não é uma doença. Então, a primeira palavra-chave é a confiança. Ou seja, toda vez que vier uma crise de interiorização, a gente vai ter o quê? Confiança de que aquilo está nos curando. É o primeiro passo. O primeiro passo é esse. Então, aqui ele traz mais um relato, né? Cita a questão do prejuízo com uma dependência de remédio, principalmente no longo prazo, que a pessoa está anos e anos tomando aí, não se cura, né? Uma coisa está errada, né? Mas é claro, o remédio não vai nos curar, quem vai nos curar é a gente mesmo. E aí ele até fala, né? Quanto mais a pessoa tiver viciada, entre aspas, nesses remédios, até mais difícil, né? Porque você vai reprimindo, né? É igual você, por exemplo, você fazer uma analogia, sei lá, talvez meio não 100% adequada, mas acho que dá para a gente entender. Se você está acuando, por exemplo, um animal, você começa a acuar ele cada vez mais, ele vai ficar cada vez mais amedrontado, né? Ou enraivecido. É uma coisa. Então, uma pessoa que ela tem anos e anos de remédio, dependência química desses remédios, o processo vai ser um pouco mais demorado, mas não quer dizer que não é possível, sim. Né? Qualquer pessoa se cura. O Dr. Delfino cita. Acho que no livro ou no canal do YouTube dele eu já vi ele falando de ter curado pacientes aí com 40 anos, 30, 40 anos de uso de remédio, entendeu? Então, ainda que a pessoa já tenha aí grande parte da vida usando aí, não quer dizer que não. Aquele ditado, não é tarde do que nunca, né? Então, ó, a segunda palavra-chave revela o que vem em consequência da confiança. Ou seja, eu me confiei, eu tive confiança naquilo, agora eu relaxo. Ora, quando a gente confia em alguém, a gente fica relaxado com essa pessoa, a gente não se entrega, não abaixa a guarda, entre aspas, vamos dizer assim. Então, o relaxamento é consequência. Então, eu não fico mais ansioso, tenso, quando vem uma crise de interiorização. Eu deixo aquilo fluir naturalmente. Começo a sentir falta de ar, vem em mim falta de ar. Você está me curando, bendita seja você.
como é que a gente está cada dia. Obrigado, coração, por me mostrar. Eu sei, gente, que na prática isso não é. Isso pode parecer difícil. E sem entendimento real, profundo disso, realmente é. Por isso que a gente precisa entender com profundidade o que está sendo dito aqui. O livro traz isso de uma forma magistral, né? Não só o livro, né? Tem também o canal no YouTube que dá para assistir o vídeo, né? Se você quiser fazer também uma consulta do Dr. Delfino, obviamente que vai ter um custo, tá? Mas há essa possibilidade também. Mas, assim, o que está no livro, nesses canais, nesses vídeos aí, é suficiente, entendeu? Claro que, né? Vai muito de cada pessoa, né? Pode ter, tem pessoas que queiram passar por uma consulta com ele, eu até recomendo, né? Quem puder fazer isso, melhor, né? Mas não quer dizer que seja algo, né, estritamente necessário. Então, o relaxamento é consequência, tá? Então, o seu roteiro não é o do pânico, ou seja, eu não vou me desesperar. Porque quando eu me desespero, aí vem o pânico. Mas o de quem confia na CI, que é a crise de interiorização. E deseja ser levado em suas ondas. Ou seja, eu confio. O processo está me curando. Então eu confio, eu deixo isso acontecer. Paciência, olha só, paciência. Terceira palavra-chave. Ora, se eu confio, eu tenho a confiança em Deus, em mim, no processo, e eu estou relaxado, naturalmente eu vou ter paciência. Porque sim, é necessário paciência, né? Quando você está com uma taquicardia, seu coração batendo a 180 por minuto, você tem que ter paciência. Mas do que você entende, você confia, está relaxado suficientemente por conta dessa confiança, a paciência ela vem naturalmente. É necessário uma paciência real, não é aquele simulacro de paciência que eu estou olhando o relógio, ai meu Deus, sabe que isso aqui não vai passar? Não, não é assim. É aquela entrega mesmo. É claro, gente, isso é um processo, tá? Vai ser necessariamente na primeira vez, na primeira crise de interiorização, que a pessoa vai internalizar isso aí. Comigo não foi assim. Imagino que com a maioria das pessoas também não seja. É um processo que vem com o tempo. Mas, conforme você vai exercitando isso, a frequência das suas crises de interiorização elas vão diminuindo. E a intensidade também. Então, a paciência ela é uma consequência. E por fim, né, eu acho que o ápice, né, da terapia de Delfino, né, e daquilo que ele nos ensina, né, e para a gente fechar realmente com chave de ouro, por quê? Porque se a gente entende, vamos trazer isso para a nossa vida cotidiana. Se alguém nos ajuda, nos entrega algo que é bom, que vai nos agregar de maneira positiva para alguma coisa, a gente naturalmente vai ser grato por aquilo, certo? Bom, uma pessoa veio de coração, que deu um presente bom, útil, você vai sentir uma gratidão por aquilo. Alguém fez algo de bom para você? Ora, é só agora transferir essa analogia para esse processo que eu estou vivendo. Se eu sei que essa crise de interiorização é algo que está me curando, que está me tornando uma pessoa melhor, que está me ajudando a refletir sobre minhas próprias atitudes equivocadas, eu vou ter gratidão por isso. E a partir do momento que a gente manifesta gratidão pelo processo, aí é a grande mudança da chave. Eu acho que eu comentei
meu processo particular, tá? Embora no YouTube dá para acompanhar outras, né? Claro que cada caso vai ter suas particularidades, mas no meu caso, por exemplo, já faz um tempo, eu estava vivenciando esse processo, está na minha última crise de interiorização. E percebe que eu não falo síndrome do pânico. O síndrome do pânico é o meu pensamento, a minha atitude em relação a isso. Não. Esquece. Não é síndrome do pânico. É crise de interiorização. Tá? Então isso tem que ficar muito claro. Ora, eu já está passando por esse processo já há um tempo, né? Na minha última experiência, isso foi em 2019, gente. Eu nunca mais tive. Já faz 3 anos. E se algum dia eu vier a ter de novo, né? Se por alguma razão, né? Porque a gente pode, né, cometer erros, começar a levar a nossa vida de uma forma errada. Se eu vier a ter isso aí de novo, eu vou fazer a mesma coisa. Então, o que acontece? Na minha última crise de interiorização, eu ia doar sangue. E aí, não sei por que carga d'água, acho que a gente gosta de espizinhar o negócio, né? Eu fui ler lá, li que se eu tivesse um ataque de pânico no meio da doação de sangue, eu poderia passar mal, óbvio, né? Tá saindo sangue, o coração começa a dar um ataque cardíaco, né? Naturalmente, poderia dar algum problema ali, né? Eu já estava me preparando para sair para doar, né? Porque já tinham me ligado lá para o hospital, estava em falta e tal. E o que feito? Começou, coração, tum, 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 taquicardia gigante. Não tinha saído de casa, né? Eu fui até no meu quarto, deitei, relaxei. Lembrando que esse processo, tá? Só fazendo um disclaimer aqui, ele pode acontecer em qualquer lugar, tá? Se eu estiver na rua, eu vou relaxar, vou ficar ali tranquilo. Se eu estiver dirigindo, porque é isso, estaciono o carro, fico tranquilo um tempo. Se eu estiver numa palestra, uma vez aconteceu isso comigo. Eu tive uma crise de interiorização no meio de uma palestra. Era uma apresentação. Não sei se alguém percebeu, mas eu consegui relaxar, consegui, apesar de toda aquela tensão, né? Obviamente que a espiritualidade também ajuda, tá? Não estou querendo levar todos os méritos, obviamente, tá? Teria muita arrogância, né? Claro que eles também interferem. Mas consegui vibrar paciência, vibrar confiança, gratidão, mesmo uma palestra na frente de um monte de gente. Então, a situação pode acontecer nas mais variadas. Quer dizer, essa situação pode acontecer nos mais variados contextos. E é bom que assim seja, porque aí vem a cura real. Então, só para fechar, a minha experiência particular, tá? Isso, obviamente, cada pessoa vai ter a sua, tá? E não existe melhor ou pior, tá? Todo espírito é único, né? Tem as suas vivências, né? As particularidades, né? Mas no meu caso, na minha última crise de interiorização, eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Foi um estado de êxtase. Eu comecei a sentir aquela taquicardia forte, deitei na minha cama, comecei a relaxar, aceitei, vibrei de gratidão. Gente, eu comecei quase que a sair do corpo, sabe? Comecei a sentir um estado de jhanas, né? Que seria o estado de bem-aventurança da meditação budista, né? Que o Buda fala, né? Você entrar em jhana, né? Você entrar no estado de bem-aventurança. Foi mais ou menos isso que eu passei. E aí, nesse estado meditativo profundo, né? Coisa rápida, viu? Questão de poucos minutos, eu fiquei em estado de êxtase por alguns minutos. Aí eu voltei daquilo.
Eu nunca me senti, gente, tão conectado comigo mesmo. Igual aquele dia. Sabe aquela força quando você tá, tipo assim, que nada é capaz de te perturbar? Assim, nós já tivemos estado assim em algum momento, né? Uma força interna, assim, absurda, além do normal, né? Fui até o hospital, peguei o carro, fui até o hospital doar. Sabe? Zero, nulo. Eu acabado de ler meia hora atrás que podia ter um ataque do pânico lá no meio da doação, passar mal. Pô, meu, ainda se eu quisesse pensar, aquilo não representou absolutamente nada naquele momento. Tamanha força interna que eu tava. Eu peguei e fui doar sangue. Olhei a mulher colocando agulha, olhei o sangue saindo, tudo. Ó, gente, estado de paz, plenitude, né? Estado de Janas, né? Ô, Daquelas Neto, bem-aventuranças. eu nunca tive, né, a síndrome do pânico, mas eu tenho a impressão de você estar falando aí, o que a gente está vendo, que não é fácil para a pessoa conseguir esse domínio, esse entendimento que tem, porque ela se sente tão mal, mas que tem que fluir aquilo, ela entender isso e trabalhar interiormente para poder superar. Não sei, eu tenho a impressão que não deve ser tão fácil não esse domínio. Não, sim, Cleide, sem dúvida, é um processo, né? E é por Não isso. sei, o que estou achando, porque a pessoa que fica em pânico, ela não quer ouvir nada, ela fica desesperada, então tem que ser trabalhada antes de ter a crise. Sim, sim, Ela, exato. Até porque você vai fazer a leitura do livro, por exemplo, não vai ser no meio da crise. não, Né? eu não li o livro ainda, né? É, Ainda não li. eu lembro, quando eu li o livro, eu tinha tido um ataque de pânico, só que passa. Né? Eu estava na minha casa, aí eu tinha acabado de ter um ataque, né? Era porque eu tinha tomado. Olha só, eu cheguei do médico e o remédio para tomar. Aí eu pesquisei os efeitos colaterais e falei, não, não vou tomar. Decisão pessoal minha, tá? Não estou recomendando que faça isso, tá? Foi apenas o que eu decidi por fazer. Né? Não quis tomar. Logo em seguida veio o ataque de pânico. Mas passou. Aí eu falei, bom, não quero ficar assim a vida inteira, né? Daqui a pouco vai vir outro ataque, daqui a pouco vai vir outro, daqui a pouco vai vir outro, e eu vou ficar tendo ataque toda hora a minha vida inteira, falei. Porque, ó, o E ataque. aí eu comecei a ler o livro, entendeu? Aí, mas assim, à medida que eu fui lendo o livro, a leitura me cativou tanto, Cleide, que eu fui para você, eu li o livro numa tacada só, numa noite Então, mas, inteira. o Neto, o pânico, ela dá em todas as classes sociais e todos os níveis culturais, não é? Como a depressão. Sim. Então, a pessoa com melhor entendimento, assim, com nível de cultura, que lê ou ouve alguém fala assim para ela, ó, deixa fluir assim, né? Fala antes para ela, mas quem não tem esse entendimento, esse nível de compreensão, não é fácil, não, né? Entra no remédio mesmo. Não é? Não sei, eu que estou Sim, falando entendeu? aqui. É o que eu falei, é o que eu falei desde o início, deixando claro, tá? Não, não é nosso intuito aqui no nosso grupo, nem mesmo o próprio Delfino, entendeu? Dizer para a pessoa, não toma o remédio. Sim, eu não estou Muitas vezes falando. Hum, ele serve como uma, digamos assim, uma escada, entendeu? Uma coisa que pode possibilitar com que a pessoa tenha maiores possibilidades, porque o remédio ele vai dar uma segurada, né? Aí a pessoa pode ter um tempo maior para refletir, entendeu? Sim, é, entendeu? pode ser. Não, é porque assim, eu estou pensando, a pessoa com pânico, como que ela poderá reagir? Você está entendendo?
Estou pensando nisso, né? Não que é certo, que é errado, que ela deve Sim, tomar mas, remédio, não mas esse deve. processo, Cleide, de como a pessoa vai Falou, né? agir, é com o tempo, tá? Mesmo eu, entendeu? Sempre estudei a doutrina espírita, né? Tenho aí uma Uhum. certa. Eu levei meses fazendo isso. Tá? Não foi assim, eu li o livro na primeira crise seguinte, eu já estava vibrando gratidão. Não, não foi assim. Se eu falar isso, eu vou estar mentindo. Tive várias crises, só que assim, à medida que eu fui lendo não só o livro, depois eu li outras vezes, né? Mas fui assistindo os vídeos, fui lendo o relato, achei depoimentos no YouTube de outras pessoas relatando, né, etc, etc, etc. O que aconteceu? Eu fui entendendo, entendeu? Tipo, e aí eu fui internalizando aos poucos, entendeu? E é um processo, Cleide, tá? É por Uhum. isso que, olha só, agora nós temos todo esse entendimento, certo? Certo, é A diferente. pessoa, ela vai estar na nossa casa, vai estar fazendo tratamento de magnetismo, certo? Não, em nenhum momento nós estamos falando do magnetismo ainda. Ora, É, o ainda não tratamento de chegamos. magnetismo, qual que é a proposta dele? É abrandar, fazer com que É, esse processo vá, você equilíbrio, entende? né? Equilíbrio. Então, Uhum. o que vai acontecer? À medida que a pessoa for fazendo o TDM1, que a gente vai ver em encontros subsequentes como fazer isso, tá? À medida que a gente for fazendo esses TDMs e tal, aquilo vai se tornando mais fácil também, entendeu? É, porque a gente tem um protocolo do pânico, não sei se vai poder mexer como a gente vai ter que mexer pela depressão, pelo curso de sábado, né? Então, eu estou aqui, porque se tivesse um psicólogo, um psicoterapeuta, se o SUS desse esse atendimento, esse tratamento, né, proporcionasse, e a pessoa tivesse esse esclarecimento, seria bem fácil, né? Cleide, que o problema é que Ajudaria eu muito. acho utópico ainda a gente esperar isso aí no sistema de saúde amplo. Não vamos perder a esperança. Primeiro porque a ciência nega a existência do espírito, né? Então, assim, se você não É, crê no seu eu interior, no seu espírito, nada disso faz sentido que a gente está estudando, não, entendeu? Né? nada disso. Então, só isso por si só já. E claro também, né, Cleide? Não é assim. Claro que não é nosso intuito criticar, entendeu? Mas a gente sabe também, né, que muitas vezes as grandes corporações de medicamento não Ah, necessariamente estão sim. preocupados com a cura Não, 100%, né? eles Nós não temos que ser querem, críticos, não querem, tá? não querem. Entendeu? Muitas vezes a Isso não querem. manutenção é mais interessante, né, do que a De cura, né? repente, do que curar. É Então, isso. tem uma série de situações aí, né? Claro que não é meu intuito e a gente não deve Não, demonizar remédio, medicina, entendeu? Longe disso. Mas a gente tem que ser crítico, entendeu? A gente não pode, a gente tem que estar atento, né? Às coisas que a gente vive numa sociedade onde o capitalismo impera, entendeu? Onde o lucro é, você vê que é a determinante, né? o psiquiatra que é espírita, atuante, tudo, o sucesso com a depressão, pelo que a gente, né, vê lá em Araçatuba, é, é, é bem assim grande, é bem maior, né, o sucesso que ele tem. Porque já ele vê a parte o físico e espiritual, né? Como aí tem que ver tudo, né? Bom, Mas então você tá, a gente entende, continua, Leide, né? qual que é a proposta disso que a gente está estudando? A gente vai começar a implantar, por exemplo, você vai implantar o trabalho TDM nas casas. Paralelamente ao trabalho do TDM, essas orientações a gente vai começar a ser dada para os pacientes, você está entendendo? É, entrevista. Porque aí, exato, porque aí vai dar um efeito sinérgico, entendeu? É assim. Você está entendendo aonde que isso vai Não. entrar? Entendeu? Porque, tipo assim, a pessoa, normalmente ela já vai estar tomando remédio, né? Porque normalmente as pessoas tomam. E aí, ela já vai começar a receber o TDM, já vai começar a se sentir melhor. Isso aqui é para catalisar, entendeu? É para, tipo assim, ó,
é, tipo assim, para empurrar a pessoa, entre aspas, de vez para cura, entendeu? Tipo, ó, você é a protagonista da sua história, você está recebendo o tratamento de magnetismo, você está sendo auxiliado, você está recebendo um auxílio, mas você quer ser o protagonista. Então, assim, a ideia, né, de eu estar passando tudo isso não é substituir o remédio e muito menos o tratamento magnético na casa. Pelo contrário, isso aqui, na verdade, é para potencializar, entendeu? Potencializar e fazer com que a pessoa atinja a cura integral e de maneira mais rápida também. Entendeu? O mais Certo, não, rapidamente. entendi. E, na Lógico, verdade, não, dá não. uma esperança para a pessoa, né? Também, né? Porque isso é muito. Porque a pessoa pode, inclusive, eu acho que deve, né? Nossos encontros estão gravados. A pessoa seria legal assistir isso que a gente está debatendo, entendeu? Para a pessoa poder ter, entender também de uma maneira mais profunda, né? Às vezes ver o meu relato de que, já que eu efetivamente vivenciei isso, entendeu? Já teria o Entendeu? Então, roteiro. eu acho que então, eu acho que tudo isso ajuda, né? Pelo menos para mim foi Lógico. muito importante, né? Eu ter tido contato com a experiência de outras pessoas, né? Ainda que eu não conhecesse, né? Enfim. Então é isso. Então a proposta de eu estar passando tudo isso é como um complemento, né? Como trazendo a pessoa para a própria responsabilidade da sua vida, né? E quando a gente for falar da depressão, é a mesma coisa. É claro que a gente vai entender oportunamente, nós vamos estudar a depressão, né? O que é, né? Qual que é a melhor forma de agir e tal. Mas em nenhum momento a gente deve esquecer de que a pessoa ela é protagonista da própria história. A cura real, definitiva, depende de cada um de nós. Então a gente tem que, claro, ter o acolhimento, ter todo o cuidado possível, né? Propiciar todo o auxílio necessário. Mas a gente nunca vai conseguir substituir a própria pessoa no processo de cura dela mesma. A pessoa que mais tem poder de nos curar somos nós mesmos. Entende? Então, essa é a proposta que eu acho cerne, né? O âmago, né? De tudo isso que a gente está discutindo aqui. É trazer a pessoa para a própria responsabilidade da sua vida. Que é o que normalmente não acontece. Normalmente a pessoa deposita a cura dela, a esperança dela no médico, na igreja, no remédio. Entendeu? Até a pessoa achar que o tratamento do magnetismo, por si só, essa crença de que isso apenas é o que vai levar à cura, se a gente for parar a analisar mesmo, tá errado também. Porque acaba ainda sendo um negócio externo. A cura está dentro da gente. Obviamente, a gente pode e deve utilizar do magnetismo. Muitas vezes a questão da medicação, para quem achar necessário, no médico, ok. Mas a cura está dentro de nós. Nós somos de protagonista. E a gente não tem o direito de tirar isso das pessoas. Pelo contrário, nós temos o dever de deixar isso claro para as pessoas, entendeu? Porque, no final das contas, o nosso potencial está dentro de nós mesmos, de cada um de nós. Jesus falava, vós sois deuses, podeis fazer o que faço muito mais. Nós somos deuses. Ninguém vai conseguir ter o maior poder do que nós mesmos e nos curar. Somos nós mesmos. Então, o Cleide, os demais aí que estão assistindo, né? Eu acho que a maior lição que fica desse nosso encontro, né? De tudo isso que o Delfim nos ensina, né? É isso. Trazer a responsabilidade da nossa cura para quem realmente tem o poder. Ou, pelo menos, o poder maior, né? Somos nós mesmos.
tá? Bom, então já está dando nosso horário aí, 10 horas, né? A ideia não é se alongar muito, né? Mas então a semana que vem a gente vai fechar esse entendimento. Deixa eu já parar o compartilhamento aqui. Nós vamos fechar essa ideia aqui da terapia do Delfino. Tem mais um card que eu elaborei, que eu vou mostrar, um resumo das 4 palavras-chave, né? Talvez eu traga mais um ou outro livro ali, vídeo, perdão, para ilustrar melhor, né? E aí, talvez na semana que vem, ou no máximo na outra, a gente já começa o protocolo efetivamente do magnetismo. Aí sim a gente vai entender, na real, a gente vai entender o quê? Como lidar com a doença. Agora, como auxiliar a pessoa a tornar esse processo mais rápido, né? Mais célere, né? Menos doloroso. Aí vai entrar o magnetismo. Aí nós vamos estudar a fundo a questão do magnetismo, né? Enfim, com toda a sua o poder que a gente sabe que tem, né? E consequentemente vai facilitar muito, né, a vida das pessoas, né? Enfim, eu acho que isso, obviamente, da mesma forma que na depressão, né? Qualquer doença, né? O magnetismo é capaz de operar milagres, muitas vezes, entre aspas. Milagres a gente sabe que não existem, né? O que existem são compreensões, né, de fenômenos químicos, biológicos. Mas aí a gente vai entrar oportunamente no protocolo e tal. Então é isso, gente. Então era isso que a gente tinha para discutir hoje, né? Agradeço aí ao Daniel, a Jéssica, né? Aos demais que vão estar nos assistindo aí depois, né? No momento de gravação, né? E é isso, né? Então vamos fazer a prece final. Não sei se a Alessandra está ali, né? Ainda. Tá aí, Alessandra, tá? Então, não fala assim, só para a gente fazer a prece final, para depois fazer o encerramento, né? Se você quiser fazer a prece final para a gente, pode fazer. Ou você tem problema de falar ali? Porque você está gravando. Porque a Michelle que fala isso, né? Que às vezes ela não pode falar. Não, dá para falar. Tá. Então pode fazer, então, para a nossa prece final, por gentileza. Nesse momento agradecemos a superioridade por estar conosco, nos trazendo todo esse conhecimento e nos fazendo aí ter essa vivência e também nos colocar a serviço para ajudar outras pessoas da comunidade que precisarem. Que nossos anjos nos acompanhem, que nós possamos aí fazer o bem para as pessoas, conforme nos for solicitado. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Então tá, meus queridos. Então, se a semana que vem, se Deus quiser, daremos dando prosseguimento aqui. E estamos juntos aí, tá bom, meus queridos? Qualquer coisa, eu estou no grupo aí. Obrigado, Nelson, Alessandra, Jéssica, Daniel. Obrigado que aí. Deus abençoe vocês e seus amores. Estamos juntos aí. Alessandra, depois você consegue pôr o link disponibilizado?